E uma outra questão também. No início do ano, o senador Marcos Duval chegou a dizer que ele, com o ex-presidente Jair Bolsonaro e Daniel Silveira, teriam montado uma tentativa de gravar o ministro Alexandre de Moraes sem que ele soubesse, para que Alexandre de Moraes dissesse alguma questão que pudesse levar à crença de que Lula foi eleito por alguma irregularidade nas urnas. Depois desse depoimento, algumas informações foram sendo alteradas nessas falas com a Polícia Federal. Marcos Duval assume um risco ao abrir uma situação tão grave desta forma, para que todos tivessem acesso ali, como se fosse numa entrevista coletiva, e depois vai recuando e mudando a situação? Já era esperado que algo desse tipo pudesse acontecer contra ele? Só se estava esperando a polícia bater na própria porta, Gani? É muito grave o que ele falou, porque ele faz uma denúncia envolvendo, veja só, o presidente da República para gravar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então ele está falando, na época, das duas pessoas mais poderosas do país. Ministro Alexandre de Moraes, ministro mais poderoso do STF, ministro também do TSE, presidente então do TSE e o presidente da República. É uma denúncia gravíssima e não dá para simplesmente você falar, eu fiz essa denúncia, aí você volta atrás porque eu bebi, misturei com remédio, né, como diz o Piperno, fica uma coisa inconsistente. Por isso que eu acredito que essa busca e apreensão tem muito a ver com esse relato infeliz, porque para você fazer uma denúncia desse porte, você tem que ter provas e você não pode voltar atrás. Ô, Mano, há pouco nós ouvimos um jurista que disse que quando há mandados de busca e apreensão é porque existem provas muito graves e robustas de que algo precisa de fato ser esclarecido em relação ao senador Marcos Duval. E nós temos agora essas imagens que são ao vivo ali de Brasília, do gabinete, né, do local onde fica o gabinete de Marcos Duval, que também foi acessado hoje pela Polícia Federal. Então foram 3 endereços: o gabinete dele, o apartamento funcional dele em Brasília e também o imóvel que ele tem, a residência dele em Vitória, no Espírito Santo, de onde ele é senador, né, onde ele foi eleito senador da República. Mano, você acredita que, de fato, Duval assumiu um risco ao colocar informações que, inclusive, sugeriam que havia um plano de golpe do Estado com gravações de um ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral sem que ele soubesse? Certamente é um risco gigantesco e é uma história que precisa da devida apuração. A informação parcial que nós temos até agora é que a Polícia Federal está conduzindo esse inquérito. É muito possível que seja relacionado a essa investigação, que é muito necessária, mas nesse contexto todo eu também vejo com preocupação o que tem se tornado um hábito na justiça brasileira de bloquear o direito à expressão de alguém que está sendo investigado, de alguém que está respondendo a alguma questão. E eu vejo isso com preocupação porque a legislação brasileira, o aparato jurídico brasileiro prevê responsabilização por falas inverídicas, por falas que atentem contra a honra, a dignidade de alguém, mas não prevê censura prévia. E quando você bloqueia o acesso de alguém à fala pública, isso configura uma espécie de censura prévia. Então, por mais que seja muito preocupante, que mereça toda a investigação, a denúncia e depois a volta atrás do senador Marcos Duval sobre as denúncias gravíssimas que ele fez, isso não justifica privá-lo o direito de falar. Nessa quarta-feira, Gustavo Segré, o senador Marcos Duval, ele fez uma publicação, e agora até não dá pra gente acessar porque a rede social está bloqueada, mas ela falava o seguinte: seguindo o que determina a Constituição, que cabe aos senadores fiscalizar, afastar e até impeachment ministros do STF. É notório em todos os meios jurídicos e entre os magistrados por todo o Brasil as ações anticonstitucionais do ministro Alexandre de Moraes. Ele fez essa crítica, então, agora, nesta semana, ontem, né, dia 14 aí. E eu quero entender de você se você concorda com o Mano nesse argumento de que, ok, ele está sendo investigado, a Polícia Federal bateu em seus endereços, está recolhendo documentos e celulares, mas privá-lo ou impedi-lo de se manifestar por meio de suas redes sociais ultrapassa um limite? Eu acho que sim, porque, de novo, se ele estivesse preso, mesmo assim, ele não teria acesso, mas não precisa bloquear as redes. Ele não teria acesso por uma questão lógica. Ninguém preso deveria ter acesso às redes sociais. Mas uma crítica ao ministro, mesmo que seja uma crítica forte, desde que não configure uma ameaça, não seria um motivo para uma busca e apreensão por si.
A dúvida é que quando o Marcos Duval, senador, ele não era um senador participativo e não era um senador conhecido até o dia 8 de janeiro, em que ele vai, se aproxima naquele centro de detenção, fazendo live, tirando foto com as pessoas e aparece como um defensor dessas pessoas que estavam sendo presas e investigadas. A partir daí ele sai fazendo um monte de declarações e a declaração de que ele tinha participado junto com o presidente Bolsonaro e com o ex-deputado Daniel Silveira para fazer uma câmara oculta num ministro é uma questão muito grave. Mas não é somente grave pela afirmação, é grave porque ele vai ficar mal na foto com as duas partes se ele não tiver a possibilidade de provar o que ele está falando ou se ele não tiver a possibilidade de defender na acusação que ele estava fazendo, nesse caso contra o outro lado. E mencionando uma questão política, o político se baseia sempre no apoio dos seus colegas. Hoje é o aniversário, você mencionou, do Marcos Duval. Eu gostaria de saber que pessoas dentro do Senado, deputados e políticos em geral, estarão agora dando apoio para Marcos Duval. E isso pode ser uma demonstração de se ele está acompanhado ou sozinho. Pois é, porque foram só as redes sociais do senador que foram bloqueadas até esse momento. De possíveis aliados e aqueles que puderem oferecer apoio, não. E a gente vai monitorando essas redes sociais e trazendo essas informações para você que nos acompanha nesta quinta-feira. Nesta tarde, a Polícia Federal aqui do Brasil deflagrou uma operação contra o senador Marcos Duval. Nós temos imagens ao vivo ali da entrada do Senado, porque o gabinete do Marcos Duval passou por esta operação de busca e apreensão que foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Outros 2 endereços de Marcos Duval, o endereço dele funcional em Brasília e o endereço dele em Vitória, no Espírito Santo, também tiveram a ação dos policiais federais que recolhem documentos, dados e também o celular de Marcos Duval foi apreendido neste dia em que ele comemora 52 anos de idade. E eu diria, comemora porque é o aniversário, mas neste momento provavelmente não seja o motivo de comemoração. O senador Marcos Duval já foi procurado, neste momento ele ainda não apresentou nenhuma versão ou explicação, diz que vai aguardar os fatos para que então possa se manifestar. Também trago a vocês, e era isso que a gente estava discutindo neste momento aqui no 3 em 1, que as redes sociais de Marcos Duval foram bloqueadas. Então, ele que costuma ser bastante ativo, principalmente no Twitter, não pôde se manifestar também pela rede social, porque até então elas estão bloqueadas. A única coisa que não aconteceu com Marcos Duval por enquanto, e que não há também nenhum sinal de que vai acontecer, porque não há informação sobre isso, é o afastamento dele do cargo de senador. Isso não foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas Marcos Duval faz parte de um inquérito que foi aberto no começo do ano por causa de uma suposta tentativa de planejar um golpe, inclusive colhendo imagens do ministro Alexandre de Moraes sem que ele soubesse. E aí há investigações sobre supostos crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa e também coação. E sobre essa privação das redes sociais, eu gostaria de ouvir também o teu comentário, Alan Gani. Como é que você vê, além de tudo que foi aí demandado contra o senador Marcos Duval neste momento, a impossibilidade dele se manifestar, inclusive pela sua própria rede social? Eu vejo que aí há um grande exagero. Por quê? Qual que seria o risco dele utilizar a rede social? Então, você está privando a liberdade de expressão, que é um direito fundamental da democracia, eu diria até da civilização ocidental. E se torna ainda mais grave, por quê? Porque o artigo 53 da Constituição Federal garante a liberdade de expressão plena ao parlamentar por quaisquer que sejam as suas opiniões. Portanto, você privar um parlamentar de se comunicar das suas redes sociais, eu acho que é uma medida bastante excessiva, bastante autoritária. Essas imagens que você acompanha são ao vivo, as nossas equipes de reportagem também estão monitorando toda a situação e se a gente tiver atualizações, é claro que vamos contando para você aqui no 3 em 1, que você acompanha ao vivo. Pode falar, Gustavo Segre. Uma observação final. O fato de bloquear as redes sociais, de alguma maneira, não bloqueia a possibilidade dele se manifestar. Sim, claro, porque tem também assessoria, ele pode falar com a imprensa. Fala, eu estou querendo fazer um depoimento, grava um vídeo, explode por todas as emissoras e com certeza todas as emissoras estaríamos repassando o que ele mandou. Então, não se entende muito bem o objetivo.
Se o objetivo é mostrar, ó, tô te bloqueando, tô te tirando a possibilidade de que você tenha um contato direto e que alguém possa te responder, muito mais ainda com o Marcos Duval, que tem feito lives, inclusive, Sim, da casa dele, inclusive muito informal em sua aparência. Parece mais uma situação de pressão que efetivamente uma proibição a se manifestar. mas você tocou num ponto muito importante, viu, Gustavo Segré? Porque o Marcos Duval utiliza justamente as suas redes sociais e as utilizou no momento em que colocou estas informações que depois foram contestadas pela Polícia Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, neste inquérito do qual ele faz parte. Ou seja, bloqueá-lo nas redes sociais poderia significar um impedimento de que ele possa lançar mais informações que sejam consideradas criminosas nesse inquérito, Alan Gani? Como é que você Olha, enxerga? por pior que sejam as opiniões dele, você não pode privá-lo desse direito, ainda mais porque ele tem uma garantia constitucional. O mesmo vale para o ex-deputado Daniel Silveira. O ponto aí da privação das redes sociais é se isso de alguma forma pudesse atrapalhar as investigações. Eu não consigo entender como é que o uso de uma rede social vai atrapalhar as investigações ou o próprio mandado de busca e apreensão. Mano, você enxerga algum tipo de forma de prejudicar, por exemplo, uma investigação por meio de uma manifestação na rede social, mesmo essa rede social já tendo sido usada pelo senador Marcos Duval e que acabou resultando naquilo que está nesse inquérito contra ele? Eu não vejo. Poderia ser o caso se estivéssemos diante de uma possibilidade de incitação a uma iminente desordem. Então, se a gente estivesse num clima político específico, onde o uso da rede fosse usado para incitar as pessoas a irem na sede do Supremo Tribunal Federal, atacar os ministros do Supremo, mas isso não parece plausível, então eu não vejo justificativa que possa tornar razoável uma medida como essa, porque a ideia de que você vai evitar um crime nesse caso é uma espécie de Minority Report, né? Isso não tem previsão jurídica, não existe algo como você prevenir um crime de expressão que ainda não foi feito, não tem como dar sustentação jurídica para isso, porque a nossa Constituição é muito clara ao vedar a possibilidade de censura prévia. A ideia de você censurar alguém previamente, né, antes que ele faça a manifestação, é incoerente com o nosso ordenamento jurídico, o que é diferente de responsabilizar alguém por uma fala eventualmente criminosa, caluniosa ou algo do tipo. Agora, o fato da gente ainda não ter acesso completo a esse inquérito e aos motivos do ministro Alexandre de Moraes que o levaram a autorizar a operação da Polícia Federal contra o senador Marcos Duval, poderia trazer algum tipo de dúvida sobre a necessidade ou não de se bloquear as redes sociais dele, ou isso seria incorreto em qualquer situação, ou seja, impedir que ele use suas próprias redes, independentemente do que traz o inquérito, já seria um avanço ali à linha do que é necessário ou não quando uma pessoa está sob investigação, Gustavo Segré? Para mim é desnecessário, e conhecendo um pouco o perfil do senador Marcos Duval, se eu tivesse que participar numa investigação, deixaria as redes sociais abertas. Ou não? É verdade. Porque aí ele gosta de falar, ele se manifesta muito através das redes sociais e tem cometido muitos erros nessa comunicação. Então, do ponto de vista investigativo, seria deixa ele se manifestar, que muito provavelmente vou pegar mais dados para poder incluir nessa minha investigação. Mas observa como esse assunto de impedir a comunicação através das redes sociais é importante e é uma questão de risco para a liberdade de expressão, que não estamos avaliando o fato da investigação e sim do bloqueio das redes sociais. Sim, exatamente. Exatamente, é isso que nós estamos colocando aqui. Agora, o Alan Gani, você acredita, e a gente vai começar a trazer já algumas manifestações que já estão chegando por meio das redes sociais aqui de alguns parlamentares, mas ainda estão bastante tímidas diante do que aconteceu com o senador Marcos Duval. Isso aqui vai ser um termômetro também para que se sinta como que a oposição, que tem Marcos Duval hoje como uma figura que questiona o governo nessas CPIs e também ali no próprio Senado, para ele entender de que forma que vem esse apoio ou se esse apoio acontece apenas no momento das críticas ferrenhas, mas na hora em que uma operação dessa explode, eles correm.
Olha, como o Mano trouxe, ele não é uma figura com grande apoio político, que transita muito bem pelo centrão, ele tem muita desconfiança também pelos apoiadores do Jair Bolsonaro, então ele pode se isolar politicamente. Agora, a questão do bloqueio das redes sociais, isso ganha corpo para esse parlamento. Isso vem à tona. Inclusive, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista político, é ruim para o Supremo, pegando aqui carona no que o Segré falou, porque isso apaga a busca e a apreensão e a gente passa a discutir liberdade de expressão. Quer dizer, talvez até o senador tenha culpa no cartório, talvez tenha indícios ali de que ele tenha cometido algum tipo de crime, mas essa ação de o calar, que não tem nada a ver com a busca e a apreensão, acaba ficando maior e apagando, né, um suposto crime. Aí vamos ter que esperar aí o desenrolar dos fatos. Eu quero trazer agora algumas manifestações de parlamentares e vou jogando aqui para a nossa roda de debate. André Janones publicou: urgente, a Polícia Federal está agora cumprindo mandado de busca e apreensão na casa do senador Marcos Duval. O senador vem promovendo discurso golpista e contra as instituições há alguns meses e alegou, em caixa alta ali, né, como se ele quisesse dar destaque para aquilo, ter tramado um golpe na presença do ex-presidente Bolsonaro. Do ponto de vista da situação, ou seja, daqueles que apoiam o governo neste momento, de que forma que esses parlamentares vão se aproveitar dessa situação de hoje, justamente para lançar críticas a Marcos Duval e, mais do que isso, fazer uma relação do que aconteceu com o senador, Mano, para tirar um pouco da importância ou do protagonismo que ele poderia ter na CPMI do 8 de janeiro? Certamente essa vai ser a estratégia. Como eu disse, eu acho que há duas linhas fundamentais de avançarem na investigação relacionada ao 8 de janeiro. Uma sobre as responsabilidades do governo na omissão, nas falhas de segurança que aconteceu na Praça dos Três Poderes. Isso o governo está bloqueando a todo custo. Agora, o que vai avançar provavelmente nas investigações da CPI? A linha completa daqueles que incentivaram, tramaram, financiaram a tentativa golpista do 8 de janeiro. E, nesse sentido, essa situação com o senador Marcos Duval, que ele mesmo trouxe à tona, como a gente já disse, a tese de que ele teria tramado um plano para flagrar o ministro Alexandre de Moraes como uma estratégia para prendê-lo e avançar com um golpe de Estado, isso obviamente vai dar caldo a esse caminho de investigação na CPI, e que é um caminho que precisa, de fato, ser investigado e aprofundado. A pena é se essa investigação, que é necessária, acabar impedindo o avanço da outra linha. As duas deveriam avançar. Meus amigos que nos ouvem pelo rádio, vocês vão para um rápido intervalo e daqui a pouco estão de volta. O debate vai continuar quente e eu vou atualizando vocês assim que vocês retornarem. Nas outras plataformas, seguimos ao vivo e eu quero trazer mais uma manifestação agora de um deputado da oposição, Nicolas Ferreira, o deputado mais votado do país neste ano. Multa de 22 milhões no PL, e aí Nicolas foi um pouco mais abrangente na crítica que ele fez, aproveitando a operação da Polícia Federal contra o senador Marcos Duval. Multa de 22 milhões de reais no PL, audiência do Bolsonaro para o dia 22 e busca e apreensão no dia do aniversário do Marcos Duval. Justiça ou vingança? Vou aproveitar então que Nicolas Ferreira colocou uma pergunta ali e já jogar para vocês aqui também no nosso debate. Justiça ou vingança? Coloquei vocês numa fogueira, né? Pois é. Olha, é inegável, né, que o senador vinha fazendo aí críticas ao ministro Alexandre de Moraes. Agora, eu vejo que as críticas que ele estava fazendo estavam dentro das quatro linhas. Quer dizer, há críticas aí de juristas conceituados sobre esse avanço do Supremo Tribunal Federal para os demais poderes,
por medidas bastante questionáveis, como a prisão do ex-deputado Daniel Silveira, como a não individualização das condutas no dia 8 de janeiro, como um ministro que acaba sendo o juiz, o acusador, o investigador e a própria vítima, a inibição temporária pelo TSE, né, e que são ali ministros do Supremo. Então, essas críticas, elas são do jogo e são, inclusive, endossadas por renomados juristas, como é o caso do doutor Ives Gandra. Agora, a questão da busca e apreensão, a gente precisa de mais informações para entender, né, se é um avanço autoritário do Supremo Tribunal Federal ou se, de fato, existem elementos concretos e jurídicos para justificar essa busca e apreensão contra o senador, que é muito grave, só perde para uma prisão preventiva. Mano levantou a mão, diga, Mano. Eu acho que esse tipo de provocação do Nicolas, de falar sobre a multa de 22 milhões, a audiência para o dia 22, está na mesma esfera daqueles petistas que diziam que a pena do Lula num determinado juiz ter sido de 9 anos e alguns meses, porque seria uma referência ao fato do Lula ter 9 dedos e um pedacinho. Ou seja, eu acho que esse tipo de artimanha busca pegar coincidências para criar uma espécie de teoria conspiratória. Isso aumenta ainda mais o revanchismo que tantas pessoas falam desse momento? Pois é, e eu acho que não é isso que se espera de um parlamentar. É possível e legítimo criticar a atuação do judiciário, mas o papel de um parlamentar nesse contexto, se nós temos um problema de segurança jurídica, o que se espera de um parlamentar? Que traga propostas para aumentar a segurança jurídica, para resolver os gargalos que fazem com que a justiça brasileira, de fato, seja uma justiça ineficiente, de fato, seja uma justiça que muitas vezes tem decisões assimétricas para casos semelhantes. Isso precisa ter uma resposta institucional, de legislação, de reforma, de aperfeiçoamento dentro dos parâmetros da democracia, não de incitação de aumento da desconfiança contra um outro poder. Pessoal da Rádio está de volta, estamos unidos em todas as plataformas e pessoal que nos escuta, a gente está analisando aqui as manifestações de vários parlamentares e figuras políticas com a operação contra o senador Marcos Duval nesta quinta-feira. Eu quero ouvir você... Opa... pessoal, nós estamos agora ouvindo aqui, eu tô acompanhando aqui, por isso que eu fiz uma interrupção. O pessoal me mandou uma informação aqui no ponto agora de que essas imagens ao vivo, os repórteres estão parados porque a qualquer momento a Polícia Federal pode sair. Então, Edu Novak, nosso editor-chefe aí, deixa essas imagens no jeito e a gente vai seguindo aqui com o nosso debate, o pessoal vai acompanhando. Se a Polícia Federal sair, eu vou interrompê-los, tá, senhores? Claro. Aí vocês me perdoem a interrupção, mas é pra gente ir atualizando a informação que vai. E aí, nós temos agora a imagem no andar do gabinete do senador Marcos Duval, onde a Polícia Federal, então, faz parte desta operação que mirou 3 endereços dele para captação de documentos, dados e também com a apreensão do celular do senador Marcos Duval. A gente vê que o elevador está descendo ali, há uma expectativa de todos que acompanham de que a qualquer momento, então, essas portas possam se abrir e a Polícia Federal deixar este que é o gabinete do senador Marcos Duval. Há também busca e apreensão no endereço funcional dele, no apartamento dele que fica em Brasília e na residência dele em Vitória, no Espírito Santo. O senador Marcos Duval, por meio de assessoria de imprensa, apenas disse que está esperando obter mais informações para que ele possa se manifestar. Não fez nenhum tipo de manifestação sobre os motivos que teriam levado à busca e apreensão feita pela Polícia Federal. E a gente vai acompanhar a imagem agora porque, abriu-se ali a porta e nós estamos vendo agora... Edu, só atualiza para mim. Bom, por enquanto não saiu. Estava olhando bem de perto aqui para ver se sairia alguém responsável pela operação, mas por enquanto não. É assim, gente. Na cobertura ao vivo a gente vai acompanhando tudo minuto a minuto para atualizar você. E se tiver imagem, informação relevante, eu vou te contando aqui. Gustavo Segre, eu queria entender de você se é justiça ou vingança. Eu prestei muita atenção e me coloquei por um momento como se fosse analista de tráfico de redes sociais. Sim. Como assim? Avaliei 4h29 da tarde e a de Janones foi a 3h51, 15h51, se não lembro mal.
A quantidade de interações que nós observamos são baixas para a quantidade de seguidores que ambos têm. Quando a gente avalia, são 119 comentários. No caso do Janones, foram 90 comentários. Qualquer coisa que não tenha nada a ver com o assunto tem muita mais interação que essas interações que a gente observa nesse ponto. E em relação à justiça ou vingança, é natural, faz jogo da política, eu aproveitar quando um opositor está com algum problema do ponto de vista do adversário. Isso todo mundo faz. A dúvida é, se a gente objetivamente avalia a questão desde o ponto de vista do investigador, nesse caso o ministro Alexandre de Moraes, eu não enxergo nenhuma necessidade de falar, não, como hoje é o dia do aniversário, então eu vou fazer qualquer coisa amanhã. Deixa ele cortar o bolo, assoprar a velhinha, que depois a gente se acerta. Não me parece lógico. Mas, por outro lado, também está do outro lado da mesa, muito provavelmente da oposição, dizendo, fizeram de propósito para atrapalhar o aniversário do homem. As duas narrativas são válidas. A questão é até não sabermos o que aconteceu.